Com indícios de que a pandemia reduziu-se no Brasil, tanto em número de casos, óbitos e internações, é claro que a preocupação em relação à Covid-19 diminuiu drasticamente, né? Com aquele conceito de vamos viver as nossas vidas e a pandemia acabou. Será que é assim mesmo? E as sequelas dos pacientes que tiveram Covid e já estão recuperados, mas ficaram sequelados. Estudos mostram que mais de 50% dos pacientes apresentam algum tipo de sequela relativa à infecção da Covid-19. E hoje eu venho trazer para você as 3 principais sequelas que quase ninguém fala de pacientes que tiveram Covid, mesmo leve ou moderada, e hoje enfrentam essas sequelas e não se sabe muito bem como manejar isso nos serviços públicos de saúde. Poucos são faladas no meio acadêmico, no meio da saúde pública, e as pessoas andam perdidas procurando um diagnóstico e não fazem essa correlação com a Covid-19. Meu nome é Lisandro Borges, esse é o canal Descomplica aí PhD, trazendo ciência até você, desvendando questões relativas à ciência, é claro, à pandemia, e é um prazer muito grande ter você aqui comigo. Roda a vinheta. Muito bem, muito bem. Estudos aprofundados agora no pós-pandemia, se é que se pode dizer que a pandemia acabou, porque a pandemia não acabou no mundo, China em lockdown e outros países também enfrentando um aumento de casos, mas o Brasil está numa situação confortável pela quantidade de anticorpos da infecção, do contágio, e anticorpos vacinais. Quanto tempo isso dura? É uma média de 6 meses. Vamos direto e objetivamente, pessoas que tiveram Covid, mesmo leve e moderada, e hoje apresentam sequelas. O que são sequelas, Lisandro? São doenças que ficaram diante de uma outra doença principal. Então a pessoa teve Covid-19 e ficou com alguma doença secundária à doença principal, que não é a doença original. E aí são 3 doenças que nós vamos falar agora, que ficaram como resquício da Covid-19 e que pouco é falado. Da onde você tirou essa informação? Bom, primeiramente é o canal científico, tudo que eu falo aqui é embasado de artigos científicos internacionais e notícias e informações científicas respaldadas. Então, o Reino Unido, no início da pandemia, montou um sistema fantástico de monitoramento de sintomas, que é o Zoe-Covid, Z-O-E-Covid, Zoes-Covid, que é um sistema que basicamente pergunta para as pessoas que estão com Covid quais são os sintomas que elas estão sentindo. Então isso já gerou várias publicações científicas e vários dados em relação à pandemia. E a última investigação que eles fizeram no Zoes-Covid, que também é coordenado pelo King's College de Londres, que é uma instituição renomada na área acadêmica em relação à Covid-19 e a outros estudos também. O King's College gera publicações científicas nas mais diversas áreas. E o King's College, monitorando os dados do Zoe-Covid, constatou que 20% dos pacientes que tiveram Covid no Reino Unido apresentaram, essa é a primeira doença, dor lombar. Dor lombar, aquela dor nas costas, né? Naquela região mais perto da bacia, aquela região lombar. E isso foi relacionado com a Covid-19. Então, dor lombar relativo à Covid-19. Se você que está assistindo o vídeo e apresenta esse sintoma pós-Covid, você nunca teve isso, e depois da Covid você começou a apresentar, coloca aí nos comentários que eu quero saber o que você está fazendo para minimizar isso. E o mais importante, o paciente que apresenta essa dor lombar tem que procurar um médico traumatologista, um médico reumatologista, para que seja usado medicações, fármacos, que vão aliviar esses sintomas da Covid-19. Até o momento,
não se há melhora desses sintomas nesse paciente. Mas existe sim tratamento, para ver como a Covid-19 é muito mais profunda e muito mais ampla do que a gente imagina. Além disso, o segundo sintoma pós-Covid, pessoas recuperadas, que pouco é falado, diabetes mellitus. É isso mesmo. A diabetes mellitus é uma doença causada pelo aumento da glicemia, o aumento do açúcar no sangue, e gradativamente o paciente vai tendo problemas em vários órgãos. A diabetes mellitus, vale ressaltar, é uma doença que tem tratamento, ela não tem cura, mas ela tem o tratamento e cada vez mais o tratamento está avançando mais ainda. Monitoramento contínuo da glicose, as bombas de insulina, os mais diversos tratamentos, a insulina inalável, os mais diversos tratamentos para melhorar a condição do paciente que vive com diabetes. Essa diabetes que eu estou falando para você é a diabetes tipo 2, ou diabetes causada por outras causas, que no caso é uma diabetes pós-Covid-19. Por que ela ocorre, Lisandro? Porque no pâncreas eu tenho muito receptor ECA ou ACE2. E esses receptores são os receptores que o vírus causador da Covid-19, o SARS-CoV-2, usa para conectar na célula humana. Então, para você entender, essa espículazinha vermelha que eu tenho aqui é a spike, que é a estrutura do vírus que conecta na AC2, que eu tenho em abundância no pâncreas. E o pâncreas é o órgão que produz insulina, glucagon, polipeptídeo pancreático e a somatostatina. Vou ressaltar a insulina, um hormônio que tem o papel básico de colocar a glicose dentro da célula, internalizar a glicose dentro do ambiente celular. É um hormônio que favorece o gasto energético, ou seja, favorece a entrada da glicose que vai fornecer energia para a célula. Se eu tenho uma deficiência na produção desse hormônio, da insulina, eu posso ter o desenvolvimento da diabetes. E é exatamente isso que aconteceu. A Covid-19 causou um dano pancreático, um dano específico nas ilhotas beta, que produzem a insulina, e aí o paciente gradativamente começa a apresentar sintomas de diabetes. Um paciente que já está desenvolvendo diabetes por causa da Covid-19. Mas, Lisandro, como é que eu resolvo para descobrir isso, já que eu tive Covid? Você tem que fazer o exame de glicemia de jejum e o teste oral de tolerância à glicose. Como que é esse exame? Glicemia de jejum, você vai no laboratório, colhe o sangue em jejum, de 8 a 12 horas, e vai verificar se o valor está inferior a 100 miligramas por decilitro. Ou se o valor estiver entre 100 e 125, você já está com pré-diabetes. Aí você tem que procurar um endocrinologista para pedir mais exames, uma curva glicêmica, a hemoglobina glicada, são outros exames mais aprofundados, para realmente fechar o diagnóstico da diabetes. Se você tiver com resultado acima de 200 miligramas, provavelmente você tenha diabetes. Mas daí você vai ter que procurar um médico para fechar esse diagnóstico de diabetes pós-Covid. Então faça o seu exame de glicemia de jejum, por favor, se você teve Covid-19. Um alerta aqui do nosso canal. Depois coloca aí nos comentários o que deu esse exame. E se der alterado, acima do valor de referência, tem que fazer mais exames. A glicemia de jejum já foi feita, a pós-prandial, o teste oral de tolerância à glicose, a curva glicêmica e a hemoglobina glicada. Aí, a critério médico. Mas não esqueça de fazer o exame de glicemia de jejum pós-Covid-19. E a terceira e última doença relacionada à Covid-19 é a insuficiência renal. Muitos pacientes que tiveram Covid-19, pela mesma explicação do pâncreas, tá, gente? No rim também eu tenho a AC2, essa enzima fundamental para a regulação e o mantenimento da pressão arterial, mas essa enzima também é fundamental para a entrada do vírus no ambiente celular. E no rim tem muito AC2. Consequentemente, no coração também tem. Está aumentando a arritmia cardíaca também.
Mas a terceira doença relacionada no pós-Covid é a insuficiência renal. E como que eu descubro isso? Verificando os sinais e sintomas, como por exemplo, urinando pouco, ou um paciente urinando sangue, ou com muita dor na região pélvica, na região próxima aos genitais, tem que procurar um urologista para pedir mais exames. Sumário de urina, ou urina tipo 1, é um dos principais exames solicitados pelo urologista, que vai mostrar alterações ali, e os marcadores renais. A ureia e a creatinina são excelentes marcadores, ureia e creatinina sérica, são excelentes marcadores que mostram realmente se ficou sequela renal. A ureia apresentando valores acima de 45 mg por decilitro e a creatinina acima de 1,2 mg por decilitro. Se tiver alteração na ureia e na creatinina, tem que procurar o urologista, o nefrologista, para verificar qual é o grau de dano que ficou pós-Covid-19. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Lembrando que tudo isso que eu citei, essas doenças, lombar, diabetes, a dor lombar, a diabetes e a insuficiência renal, tem tratamento, mas você tem que procurar ajuda o quanto antes, para não deixar essas doenças agravarem e aí você ter problemas mais graves. Gostou desse vídeo? Por favor, curte, compartilha, se inscreve no canal se você não está inscrito e até os nossos próximos vídeos. Beijo no coração e até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau.